Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos falar um pouco sobre a oração. Nós vemos na Bíblia a importância de testemunhos. Testemunhos dados por pessoas que estiveram próximas de Deus e que foram relatados na Bíblia, não como um jornalista relata um fato num jornal, mas foi escrito para nós, para os nossos dias, para que nós possamos copiar o exemplo deles. Muitos dizem não saber orar, como se orar fosse algo extremamente difícil. Alguns já ouvi dizer, aquela pessoa tem o dom de orar. Eu entendo o que quer dizer. Às vezes a pessoa tem palavras bonitas, ou a colocação que ela faz das palavras podem ser melhores do que as nossas, mas isso tudo, no fim do dia, não faz diferença, porque o que Deus procura é um coração sincero e humilde. Isso é essencial numa oração. É disso que nós precisamos. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele disse assim, em Mateus capítulo 6, olha, quando você quiser conversar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, Deus, o próprio Jesus dá detalhes de como, ou melhor, nesse caso, onde fazer oração, né? Onde ele fazia as orações? Onde ele estivesse. Muitas vezes no meio da montanha, pois ele morava numa área rural, né? Cristo era encontrado muitas vezes em Nazaré, nas montanhas, num jardim, né? Próximo a uma árvore, etc. Então, mostrando que o local pode ser o mais simples possível, que isso não vai alterar a sua oração. A sua oração não vai ser menos atendida de alguém que está orando num palácio, ok? Ou dentro de uma igreja até. Há pessoas que pensam assim, dentro da igreja as orações são mais ouvidas. Isso tudo não passa de tradição humana. Isso é tradição humana. Deus, em João capítulo 4, Jesus fala, Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o contexto dessa frase é que a mulher samaritana queria saber onde é o local exato de adorar a Deus. Onde? A pergunta dela era onde? Jesus respondeu como. Então, onde orar é menos importante do que como orar. Então, como orar? Eu volto a falar o exemplo que eu dei antes. Temos que investigar essas pessoas campeãs de oração na Bíblia, pessoas que tiveram suas orações respondidas no momento onde parecia impossível, em circunstâncias onde parecia impossível que Deus pudesse fazer alguma coisa. E ali elas conseguiram resposta, conseguiram poder vindo dos céus. Meus queridos, nós não estamos falando aqui de fábulas. Eu estou falando de coisas que eu já experimentei. Às vezes eu estou reunido com algumas pessoas que estão falando sobre Deus e eles falam de coisas que eles querem experimentar, mas eles falam como no futuro. Um dia eles vão experimentar aquilo e eles falam assim, eles estão me incluindo ali. E eu não falo nada, fico calado, mas eu penso, quem falou para você, eu penso comigo, que eu nunca experimentei o que você está falando. Meus queridos, eu já experimentei milagres, sou testemunha disso, já experimentei respostas a orações que pareciam humanamente eram impossíveis de serem respondidas e solucionadas. Esse é o Deus que eu acredito. Eu sou forte e poderoso? Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que cada dia que passa, eu aprendo mais a confiar nesse Deus, ponho a minha confiança nele, gasto o tempo do meu dia para que a minha confiança em Deus, especialmente em Jesus, que ela aumente, que ela me fortaleça e que eu consiga, como ele deseja, olhar não para os problemas, mas olhar para aquele que pode solucionar.
O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 11, depois dele falar de tantas testemunhas que venceram pela fé, ele vem em seguida, em Hebreus 12, e diz assim: portanto, porque nós temos tantas testemunhas mostrando para nós o poder da fé, então nós temos que olhar para Jesus, ele fala, porque ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Então, Jesus, ele começa uma obra de fé na nossa vida, falando da fé mesmo, da fé. E ela vai crescendo e ele é aquele que conclui, né? Ele conclui esse trabalho, ele não deixa a obra não terminada. Agora, se vocês prestarem atenção, as palavras do apóstolo Paulo diz que a fé em si mesma já é uma maravilha. A fé em si mesma já é um pedaço de Deus em nós. Se você falar que você quer fé só para conseguir coisas, então você ainda não descobriu o que é fé. Seria semelhante ao homem que casa com uma mulher porque ele descobriu os dotes que ela tem dentro de casa. Ela cozinha bem, passa a roupa bem, lava, faz todo o serviço de casa sem se queixar. Então ele não descobriu o valor real dessa mulher. Ele descobriu o valor real daquilo que ela faz. Ele ainda não se tocou da importância desse ser humano que está ali. E isso nós não podemos fazer com as coisas de Deus. Examine a fé, receba a fé, tenha confiança em Deus, deixe a sua fé crescer. Olhe para os desafios como sendo cada vez menor diante da fé que o Senhor dá para você. Creia na hora da oração, seja humilde, não mande em Deus. Na hora da oração, não fique dando ordens para Deus, dizendo para Ele como e quando Ele tem que responder. Esse é um grande erro das igrejas modernas, né? Você quer receber uma cura? Venha quarta-feira na minha igreja, vem aqui, nós vamos fazer uma fogueira santa, não sei o quê, e Deus vai responder. E falam bravo, e batem no púlpito. Deus trabalha para eles, né? Pelo jeito. Deus está obrigado. Deus é obrigado para Deus responder a hora que eles querem. Eles mandam no Senhor. Então, tudo isso está tudo errado. Tenha uma fé calma. Respire. Pelo menos na hora da oração, deixe de ser ansioso. Sabe? Se você tem que pagar uma dívida daqui a um mês, dê um mês de crédito para Deus, pelo menos 29 dias, né? Está entendendo? Você tem um problema para resolver daqui a um mês e você já quer que Deus responda hoje, cuidado. Você é servo. Você não é Senhor. Aprenda a orar. Orar é coisa simples. É uma conversa simples com Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo. Assim que você puder, ao máximo de pessoas. Meus queridos, eu não estou atrás de fama. Essas são exigências da ferramenta chamada YouTube. Tá? Então, essa é uma exigência do YouTube, não é uma exigência minha. Ok? Eu já disse, falaria com prazer aqui para uma, duas pessoas. Só que aqui existe uma circunstância, eu preciso que vocês deixem seu like, que divulguem, que me ajudem para que o YouTube fique feliz, ele ganhe o dinheirinho dele lá, e assim ele vai acabar mostrando o meu vídeo para outras pessoas que ainda não estão inscritas no canal. Espero que vocês me ajudem. Em nome de Jesus. Amém.